E aí pessoal, nessa aula estarei explicando como funciona a eletrônica analógica no Arduino. Então, qual seria a diferença da eletrônica analógica para a eletrônica digital que foi vista nas últimas aulas? Relembrando, a eletrônica digital trabalha só com dois valores, o 0 e o 1. Enquanto isso, a eletrônica analógica trabalha com muitos valores. No Arduino, mais especificamente, são 1024 valores, que vão do 0 até o 1023. Onde é utilizada a eletrônica analógica? A eletrônica analógica é utilizada para poder captar dados oriundos dos fenômenos do cotidiano, como a temperatura, a luminosidade do sol, o barulho produzido por um carro, pois, pegando a temperatura como exemplo, ela não se baseia só em 0 e 1. A temperatura pode ter 32 graus, 0 graus, 2 graus, então ela flutua. Enquanto a digital só é possível fazer 0 e 1. Para exemplificar esse conceito, eu vou estar fazendo um projeto onde é possível controlar a frequência em que a luz pisca a partir de um potenciômetro. O potenciômetro é esse componente aqui e ele é uma resistência variável. Ele possui uma resistência variável, então ele é esse componente, porém variável. O potenciômetro é utilizado para poder aumentar o volume dos equipamentos ou para calibrar coisas, pois ele aumenta ou diminui a resistência do circuito a partir do momento que você mexe nele, mexe a ponta dele aqui. Então, resumindo, ele é um resistor variável. Aqui nesse caso seria 0 de resistência, próximo a 0 de resistência, e quando você coloca no máximo, ele assumiria o valor que você colocou aqui, que nesse caso vamos colocar 1 ohm. Então ele assumiria 1 ohm de resistência. Ok? Então eu vou montar o circuito e já volto. Ok, então eu montei o circuito. As portas analógicas que o Arduino possui vai de A0 até A5. São essas 6 portas analógicas. Então, explicando o circuito, a gente vai ter um LED aqui, um resistor de 150 ohms. Aqui vai ser a porta digital para ligar o LED. E para fazer esse controle da frequência que o LED pisca, vai estar alimentando o potenciômetro. Então, aqui ele está sendo alimentado, positivo, e aqui o negativo. E ele vai estar enviando sinal através desse fio do meio. Então vamos colocar as cores aqui, vermelho, preto. Ele vai estar enviando sinal através desse fio, vamos colocar azul. Vou colocar aqui o vermelho. Vermelho e aqui preto, vermelho, preto. Então lembrando, GND é o negativo, onde termina o circuito, e os 5 volts é a alimentação do circuito. E agora vamos para a programação. A primeira coisa a se fazer aqui é declarar as variáveis. Então int, o LED está no pino 8, então é igual a 8. O potenciômetro, ele está no pino, vamos puxar o cabo para poder ter uma visualização melhor, então ele está no A0. Então vamos colocar aqui pot é igual a 0, vírgula. E por último, int valor, para poder armazenar o valor recebido pela entrada analógica. Int valor igual a 0. Agora a gente tem que programar aqui, definir os pinos. Então, pin mode, o pino do LED, que vai ser output, vai ser uma saída.
e o pino do potenciômetro. Pin mode, que é maiúsculo, aqui é maiúsculo também. Pin mode do potenciômetro, pot. Ele vai ser uma entrada, porque ele vai estar recebendo sinal. Então é entrada. Input. Vamos comentar aqui em cima para ficar mais claro. Então aqui é pino de saída digital conectado ao LED. E aqui embaixo, pino de entrada analógica conectado ao potenciômetro. Potenciômetro. Ok, e aqui seria onde armazena o valor. Armazena o valor do potenciômetro. Potenciômetro. Pronto. Agora vamos programar a ação do Arduino. Então primeiro a gente quer armazenar o valor, tem que receber o valor. Então é analog read o número do pino, que nesse caso a gente definiu como pot, que seria o número do pino aqui é A0. A0. Só que como a gente definiu aqui como pot, a gente pode escrever como pot, que seria a abreviação de potenciômetro. Esse comando aqui para ler a porta analógica é muito parecido com o para ler a porta digital. Só muda o analog aqui na frente, que no digital é digital. Então aqui ele leu. Em seguida a gente vai ligar o LED, digital, write, LED, high. Em seguida delay. O valor que foi obtido pela entrada. Vamos desligar o LED agora. LED, low, e o delay novamente para poder fazer a transição, também com o valor obtido pela entrada analógica. Então vamos executar o código. Aqui o resistor está no máximo da sua resistência e o LED está piscando com essa frequência. Agora vamos diminuir a resistência do potenciômetro. E agora o LED começou a piscar mais rápido, pois a gente diminuiu a entrada aqui. Aqui a gente não consegue ver qual que é o número que ele está enviando, pois a gente não tem um feedback. Na próximas aulas a gente vai estar aprendendo como está vendo essa saída aqui, essa barra entrada, o que o potenciômetro está enviando para o Arduino, mas ainda não é possível. Então aqui ele está enviando algo bem próximo de 0, de 100, uma coisa assim, porque o intervalo é de 0 até 1023. E se a gente aumenta, ele está enviando uma coisa mais próxima de 1000, de 800, por aí. Se a gente mudar a resistência do potenciômetro, mudar aqui, vamos colocar 1 kΩ, a gente vai mudar também essa frequência. Então aqui ele está demorando mais para piscar. Se a gente colocar no resistência 0, aqui a gente conseguiu atingir o zero ou bem próximo do zero no delay. Então ele nem está piscando mais, ele está se mantendo ligado. Então a entrada analógica seria isso. Ela suporta de 0 até 1023. E ela pode ser utilizada tanto para sensores como o de temperatura, o sensor de luminosidade também, ou até motores para estar podendo fazer a regulagem do motor. Então nessa aula a gente aprendeu o comando analog read, que esse comando faz, ele serve para ler a entrada analógica. Então analog read, e para ele fazer essa leitura ele só precisa do pino de entrada. Pino de entrada.
que aqui como a gente utilizou foi o pote, e que faz referência ao A0, que é o analog 0 aqui. Então esse é o comando que a gente aprendeu hoje, e até a próxima aula, galera.